Vamos embora. Acho que as primeiras palavras que nós temos que dar aqui são de solidariedade E tu vai falando para eu pausar, tá? Deixar. às vítimas, né, que nós tivemos no estado de Pernambuco. Nós estamos falando aqui para 128 vítimas fatais que a gente teve. Pausa aí, um pausa aí. conjunto aí expressivo de pessoas. Peraí, só um segundinho. Que Agora não vai. mostrou a pergunta do José Matheus, jornalista, ele fala, né, do número de mortes, morreram 130 pessoas nas chuvas e tal, e aí que a população reclamou muito de falta de política de prevenção de risco, reclamou muito da própria defesa civil, do atendimento, de um protocolo de situações de emergência, e por aí vai, beleza? Aí, o José Matheus perguntou, candidato, o PSB está no governo há 16 anos, qual é a responsabilidade do PSB nessa tragédia? Vocês têm que fazer uma autocrítica? Essa foi a pergunta. Isso é importante. Aí o Danilo Cabral começa se solidarizando com as vítimas e por aí vai. Mas guardem isso. A pergunta do José Matheus foi, vocês estão 16 anos no governo. Essa bagunça, a galera morando em morro, não tem política de moradia popular, não tem nada. Vamos lá. Vocês têm que fazer uma autocrítica? Vamos lá, solta aí. 80, 90 mil pessoas que, de alguma forma, foram desalojadas. Eu acho que o momento exige. O Brasil, às vezes, está vivendo um momento tão conturbado, né, que a gente vê, às vezes, até da parte daqueles que têm o dever até de dar o exemplo, né, muitas vezes sequer se manifestarem, né, nos momentos de dor que vive a população. A gente viu isso, o presidente Bolsonaro, muitas vezes, a gente viu isso não acontecer. Por exemplo, quando tivemos aí esse número de vítimas que nós tivemos na pandemia, sequer a gente teve uma palavra de conforto da parte do presidente Bolsonaro às vítimas dessa pandemia. Então, eu acho que é fundamental nesse momento que a gente dê essa primeira palavra, né, de empatia, para que as pessoas se coloquem efetivamente no lugar dos outros. A segunda palavra, me permite também aqui fazer essa homenagem também, que eu acho que é muito importante, eu queria dar àqueles que foram para a linha de frente dessa pandemia, sobretudo os servidores públicos. É muito bom. Não, eu tô ligado. Só vou fazer um comentário rápido, que é muito bom que até agora nada, né? Tá metendo um somebody love total, né? É isso. Não, é isso. Ele é o Rolando Lero. E aí os jornalistas insistem, não sei se esse corte do UOL vai mostrar, mas a galera insiste. Não, candidato, massa, mas e aí? Mas, tipo, e aí? Qual é a responsabilidade do PSB, do seu partido? Não, do governo que o senhor representa? E aí? Não, tá ligado? E ele fica aqui, ó, passeando. Pô, vou dar o play aqui. A gente viu aí que um conjunto expressivo de pessoas, né, que fazem parte dos corpos de bombeiros, né, da proteção social, da assistência social, aqueles que estão aí nas agências, na APAC, ou seja, na saúde, tanta gente que fez um papel muito importante. E eu falo isso para que a gente valorize o serviço público. Porque muitas vezes essas... parça, vai tomar no cu, velho. Vou valorizar o serviço público falando, vai, gente! Boa sorte! E aí, só informação aí, meu povo, para quem não é de Pernambuco. Veja, esse bicho, ele foi secretário de Educação. Nossa. Fala que quer valorizar o serviço público, né? Pernambuco tem 40 mil professores, 20 mil em contrato precário sem concurso público. O último concurso público que teve na área de humanas foi em 2008, e aí 2008 até agora, ou seja, 14 anos, não teve concurso público para professor de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, de português e por aí vai. Aí esse ano abriram um concurso que tem só 2.900 vagas e que, portanto, não dá vencimento a nem 20% da demanda de professores em contratos precários em concurso que a gente tem em Pernambuco. E aí, em outras áreas, como a assistência social, por exemplo, praticamente nunca teve concurso na história do governo PSB em Pernambuco, é tudo contrato precário via OS, né? Para enfermeiro também é difícil o concurso e por aí vai. Então, assim, os caras não gostam de concurso público, viu? Informando aí. As pessoas são invisibilizadas. Muitas vezes a sociedade não reconhece o papel dessas pessoas, não reconhece o papel de um corpo de bombeiro ou de um bombeiro que vai lá e expõe sua vida no momento de risco, de um assistente social que, nesse momento, está em algum abrigo recebendo deputado, e cuidando de alguma família dessa. É importante valorizar esses profissionais, mas só para retomar a pergunta do... Vai, toma, esperto! Toma esse giro de debate. Vai responder sim. Madeiro, que era sobre as políticas para evitar ou para minimizar. Eu vou falar dela sim, Diego, mas eu não poderia deixar de falar e reconhecer esses esforços dessas pessoas. A segunda, e aí já entrando na questão do tema, primeiro acho que é importante a gente reconhecer
né, que esse fenômeno, se é que podemos dizer assim, que está chamando Esse fenômeno é o Ronaldo na Copa de 2002, né? É isso aí, exatamente. eventos extremos, né, ele não ocorreu especificamente em Pernambuco. O que nós estamos vivenciando hoje é um conjunto de situações que nos últimos 7 meses, só para te dar um dado oficial, divulgado inclusive pelo UOL, nós tivemos aí mais de 450 vidas que foram perdidas. Para aí, Gustavo. Aí repara, gente, como ele vai construindo a narrativa dele. Ele primeiro não entrou ainda em Pernambuco. Autocrítica para fazer, se a política foi errada e por aí vai. Ele começa a dizer assim, não, é um fenômeno natural e que é do Brasil inteiro. Então já morreu mais de 400 e tantas mil pessoas. E aí ele vai citar a região serrana do Rio de Janeiro. Mas, gente, o Rio de Janeiro, tal qual o Pernambuco, também não tem uma política adequada de moradia popular, saneamento básico, de reforma urbana e por aí vai. É justamente isso que a gente está falando. Então, se você pega uma tragédia dita natural em São Paulo e no Rio, em Pernambuco, isso não prova que nenhum dos governos tem culpa porque a tragédia aconteceu nos três. Isso prova que os três governos são uma porcaria. Exatamente, não, é esse negócio. Aconteceu no Brasil inteiro logo, bufa, ainda bem que aconteceu no Brasil inteiro, né? Imagina se só tivesse acontecido aqui. Agora eu posso jogar a culpa para outras pessoas, né? É isso. Bom demais. Várias regiões do Brasil. Nós tivemos situações como essas que ocorreu na Bahia, nós tivemos situações dessas no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Sul, em Santa Catarina, em São Paulo. Ou seja, nós estamos passando agora por um momento que é um ponto fora da curva. E ele vem se somar a um acúmulo histórico que nós temos, e aí todos precisam reconhecer isso, de um descaso do Estado brasileiro. Ah, pronto. Eu gosto muito dessa lógica de jogar, né? A sociedade tem que valorizar o descaso do Estado brasileiro como se o Estado brasileiro fosse uma pessoa, né? Ele é representado por um ser humano e ele decide quem vai, sei lá, né? Quem vai ganhar bolacha e quem não vai, né? Quem vai cuidar da pessoa não vai. É o Estado, né? E aí, veja, a primeira vez que ele ensaia alguma autocrítica é um erro de todo mundo. Imagina, aí, não é só meu. Ele desenvolver esse raciocínio aí tosco dele, aí você vai reparar que é um erro de todo mundo, da sociedade brasileira, mas o PSB em si não tem nenhuma autocrítica para fazer. Não é ninguém individualmente, mas todos coletivamente têm responsabilidade, sim, com essa situação que nós vivenciamos. Que palhaço. A gente vivenciou um processo histórico de mudança demográfica do Brasil, Ah, de um não. país rural e passamos a ser um país urbano num universo curto de praticamente 50 anos. Só para dar um dado do Recife, em 1950, tinha pouco mais de 500 mil pessoas vivendo no Recife. Na década de 70, isso já era 1 milhão de pessoas. Gustavo, peraí. Irmão, repare, gente, ele começou a falar da demografia, da transição de país agrário para país urbano industrial, que Recife nos anos 50, tá ligado? Veja, e ele não chegou ainda na política de moradia popular, prevenção de risco e saneamento básico em Pernambuco nos últimos 16 anos. Eu tenho uma sensação, Jones Manuel, que ele não vai chegar. Sabe por quê? E veja bem, é só um palpite, eu posso estar enganado, né? Mas talvez porque ele seja o responsável, né? Então, um dos responsáveis, né? Então, eu tenho essa suspeita, mas vamos ver aí o que o Danilinho vai falar. As pessoas ocuparam, a partir de um processo de urbanização que houve no Brasil inteiro, né, lugares que não foi a ele escolhido. Nossa. As pessoas não foram morar no morro porque queriam morar no morro. Foi morar no morro porque não houve, da parte do Estado brasileiro, a condição, aliás, a priorização de dar moradia a essas pessoas. Só para te dar mais um dado, mas Matheus, eu quero terminar, porque acho que é muito importante essa conclusão que eu quero fazer aqui. Me permita, porque faz parte do raciocínio que nós precisamos colocar aqui. Se você observar, o Estado brasileiro veio colocar na Constituição Federal o direito à habitação como um direito social em 2000. A Constituição Cidadã de 1988, que é celebrada por tantos avanços e tantas conquistas que ela de fato teve. Gustavo, peraí. Gente, veja o argumento dele, assim, a gente não pensava na importância da moradia popular. A Constituição só foi colocar a habitação como direito social em 2000. E eu nem acho que foi em 2000, inclusive, porque isso foi no Estatuto das Cidades. Porque 2000 ainda era governo FHC, não lembro do Estatuto das Cidades. Eu acho que foi no primeiro ano do governo Lula. Se alguém no chat aí lembrar, por favor, coloque. Mas veja, vamos imaginar que foi 2000. Gente, é 22 anos. Exatamente. 22 anos, galera, dá pra fazer
Umas paradas. Pô, dá, e ele é capaz dele dar desculpa. Ah, não, é que a pandemia fez eu perder a noção do tempo. Então agora eu confundo 2 com 22 anos, né? E é isso. É isso. Ai, ai. Sequer os constituintes lá de trás conseguiram colocar, aliás, reconhecer a habitação como direito social. Eu estou colocando isso para mostrar que houve um descaso do Estado brasileiro durante todo esse processo. Mas houve descaso também dos governos do PSB, o senhor acha? Tem uma parcela de responsabilidade? Toma! Iha! Ou não? O senhor acha Porque que se temos 128 é mais um mortos, o conjunto? descaso segue, né? O descaso segue. Se 128 pessoas morreram, deputado. E 129, teve até O que outro ocorreu, caso. eu volto a reafirmar, o que ocorreu não foi uma coisa localizada na cidade do Recife. Nossa. Você que é de Pernambuco sabe, Matheus, que esse foi um evento metropolitano. Né? Ocorreu em Recife, ocorreu em Jaboatão, ocorreu em Olinda, ocorreu em Camaragibe, ou seja, isso não foi uma situação localizada. E a lógica histórica disso foi a forma de ocupação dessas cidades e, efetivamente, a ausência de uma política habitacional. O único momento que nós tivemos política habitacional no Brasil, tivemos 2 momentos. Foi quando a gente teve o BNH e depois com o programa Minha Casa Minha Vida. E o que é o que ocorreu agora recentemente com esse programa? Porque eu acho que é importante. A gente tem que ter responsabilidade com a abordagem desse tema. Eu não estou aqui eximindo ninguém da responsabilidade. Agora, não A não ser você mesmo e o teu partido, né? Mas tudo bem. precisamos dar a leitura correta ao problema, para que a gente aqui não saia falando coisas que efetivamente não respondam àquilo que a população espera de todos nós nesse momento, que é tratar o assunto com seriedade, com responsabilidade. Pausa aí, por favor. Repare, gente. Imagina que tem uma galera aí que é de Recife, de Pernambuco e por aí vai. E aí, Gustavo, teve uma prefeitura aqui em Recife, a prefeitura de João Paulo, do PT e tal. Acho que foi, inclusive, a última prefeitura de esquerda mesmo que o PT teve no Brasil, em que o João Paulo, ele construiu milhares de casas de moradia popular. Recife era muito conhecida pelas aquelas casas de palafita, tá ligado? Aquelas casas tipo beira-mar, beira-mangue, por aí vai. E aí João Paulo assumiu um compromisso da prefeitura de fazer política de moradia popular. E aí durante a prefeitura de João Paulo, praticamente zerou as mortes em tempos de chuva em Recife, né? Em que ele fez o programa Guarda-Chuva, que inclusive, gente, um programa barato, viu? Que se não me falha a memória, consumia mais ou menos 2,4% do orçamento anual, percebe? Tipo assim, não era tipo assim, caramba, o programa consumia 10% do orçamento, não, 2,4%. E aí zerou as mortes, praticamente. Se não me falha a memória, só no terceiro ano do governo João Paulo é que teve 2 mortes, alguma coisa assim, mas durante os 8 anos do governo João Paulo praticamente zerou as mortes em Recife e garantiu milhares de moradias populares. E aí veja, é claro que política de moradia popular passa por a necessidade do governo federal chegar junto, né? Dado que quem tem a maior capacidade de intervenção econômica e de gasto público é a União, pelas características históricas da formação do Estado brasileiro. Agora veja, as prefeituras com maior orçamento, como das capitais, e os governos estaduais, eles não podem se eximir disso não, viu, gente? Esse negócio de, não, o político de moradia popular vai reclamar com o presidente, eu não tenho nada a ver. Peraí, pô. Pernambuco tem um orçamento anual de 45 bilhões. Quer dizer que o Estado pernambucano não tem capacidade de fazer política de moradia. E por que Recife, com um orçamento anual de 5 bilhões, o João Paulo conseguiu fazer? Que conta é essa? Fica o mistério, é isso, é o grande mistério da vida. Um prefeito com orçamento de 5 bilhões na mão consegue fazer política de moradia popular, mas um governo do Estado com orçamento de 45 bilhões na mão não consegue fazer política de moradia popular. Fora isso, o programa Minha Casa Minha Vida ele foi desmontado no governo Temer. Quem apoiou o governo Temer foi o próprio PSB e o Danilo Cabral votou a favor do golpe que botou o Temer lá no poder. Olha só, que coisa. Quem poderia esperar um negócio desse, né? Eu tô realmente surpreso, chocado, surpreendido por tamanha revelação. Risos. Apontar caminhos. E o que eu estou aqui é querendo discutir os caminhos que nós queremos propor. O que eu estou dizendo é que o governo federal tinha uma política de financiamento de habitação. Essa política, só para te dar um dado, em 2014, no Minha Casa Minha Vida, ela executou 11 bilhões de reais em moradias. 11 bilhões de reais. No ano passado, a execução dessa política foi de 300 milhões de reais. Neste ano de 2022,
nós temos apenas 50 milhões de reais executados. Se executarmos o igual período... Deixa eu terminar, vou concluir. Se executarmos igual período, nós vamos ter 1% nesse ano de 2022 do que foi executado lá atrás em 2014. A verdade é essa. Agora, o que é preciso fazer agora? Nós precisamos juntar esforços. Essa não é uma solução que nenhum ente da federação isoladamente vai conseguir superar. Nós temos um déficit de habitação no Brasil que hoje chega a quase 8 milhões de pessoas que não têm casa. Fora disso, há um conjunto necessário de investimentos para obras de infraestrutura de habitabilidade, obras de drenagem, obras de saneamento, ou seja, coisas que precisam fazer e que nenhum ente consegue fazer isso só. O candidato, precisamos fazer agora. Não, e é muito. Não, só vou comentar, é muito bom porque é isso, né? Ou todo mundo faz, ou eu também não vou fazer. Foda-se. Essa pica não é minha. Foda-se. Mas eu entendo o que fazer. Mas candidato, e o seu partido? Não, isso é um problema nacional. Mas o Constituinte, em 88, não colocou no artigo 5º a habitação. Inclusive, eu acho que isso é mentira, Gus. Ô, chat, pelo amor de Deus. Alguém confere aí o artigo 5º da Constituição, que eu acho, na versão original, eu acho que tinha direito à moradia. Não tinha não, bicho. Eu acho que tinha o uso social da propriedade. Não, isso aí eu tô ligado, mas eu acho que no rol de direito, saúde, educação, cultura, lazer, eu acho que tinha moradia também. Enfim, alguém no chat, por favor, confirme essa informação. É isso aí, Constituição de 88, artigo 5º, procura o caput, por favor. Juntar todos, é ter um estudo que analisa essa questão de forma metropolitana, que trace um perfil exato do que precisa ser feito. Ué, mas tu não acabou de falar que o problema era nacional, caralho? Por que você tá falando agora de solução metropolitana? E o governo do estado é que pode traçar um estudo e dar uma solução metropolitana. O governo do estado, o que foi que ele fez? Nilo Cabral, 6 anos de governo. Que elabore um projeto que saiba quanto é essa conta e vamos buscar recursos para financiar isso. E aí tem que ter prioridade mesmo, é prioridade de orçamento. O grande debate que tem no Brasil hoje, Matheus, só para fechar essa questão de financiamento, é que a gente deveria ter também, já tem gente que defende isso, da mesma forma que a educação e que a saúde, vinculações na Constituição para garantir recursos para habitação. Porque se não for desse jeito, a gente vai estar sujeito ao governante de plantão estar colocando isso e depois tirando, colocando isso e depois tirando. Então, ou a gente coloca isso como uma prioridade do Estado brasileiro, ou nós vamos ficar enxugando o gelo sempre. É esse o desafio. Já deu para entender o raciocínio, que isso acho que é um problema até conjuntural. Cara, ainda meteu essa. Até que dá pra entender o que você tá falando aí, mas é isso, né? Agora a gente já entendeu que você tá ali só dibrando, metendo o dibre, o olhar pra um lado e o assunto pro outro, pra não responder a pergunta, né? Não, é isso. Gente, veja. O Brasil ele tem uma característica que é muito marcante, que é assim, o Brasil tem mais de 5 mil e tantos municípios, não é isso? Só que aí você tem uma porrada de municípios que são cidades muito pequenas, com economias rudimentares que basicamente sobrevivem a partir de repasses de governo federal e de governo estadual. Beleza. Você tem uma hiperconcentração populacional e econômica no litoral do Brasil, né? Então as capitais do Nordeste, do Sudeste e do Sul, tendencialmente, são as municipalidades, as prefeituras de maior capacidade de execução orçamentária. Então, como eu já disse, Recife tem um orçamento que gira em torno de 6 bilhões, né? Na época do João Paulo era 4 para 5 bilhões, hoje em dia é 6 bilhões. 6 bilhões é um orçamento significativo. Só para vocês terem uma ideia de exemplo, tem uma cidade aqui da região metropolitana, Vitória de Santo Antão, que se não me falha a memória, o orçamento de Vitória de Santo Antão é 800 milhões, tá ligado? Então, tipo assim, é mais de 6 vezes menos do que é o orçamento de Recife. 6 bilhões é um orçamento significativo. Pernambuco tem um orçamento de 45 bilhões. Então, veja, é claro que a gente está falando de capacidade de gasto público que tem limites, evidentemente, só que é significativa para sim tocar algumas políticas. Porque, veja, gente, política de moradia popular demanda um volume de recursos maior. Mas, por exemplo, política de redução imediata dos pontos de risco, de desabamento, de morros e encostas, isso é barato. Isso para mim é o mais revoltante, porque veja, você fazer manutenção de escadarias, construir muro de arrimos, colocar lonas em situações emergenciais, fazer política de micro e macro drenagem, garantir a manutenção das canalhetas e das vias para não entupir, regularizar a coleta de lixo, fazer programas de educação ambiental, gente, isso é barato.
você consegue, com tranquilidade, pegar a região metropolitana de Pernambuco, mapear todos os pontos de risco de deslizamento imediato e fazer uma política emergencial de muro de arrimo, de contenção, de drenagem e de colocação de lonas, isso não vai dar nem 1% do orçamento. Eu acho que é isso, né, gente? É sempre importante lembrar que todas essas questões que os representantes da política burguesa trazem nos seus discursos não é para uma questão de orçamento, não, né? É uma questão de opção política, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente lembrar, que não existe política econômica que é fracassada, né? Que ela deu errado. Ela deu certo para alguém, né? Ela vai fuder com alguém e vai ajudar outra pessoa. Então é isso, não é uma questão orçamentária, né? Não é como se o Brasil não pudesse emitir, não é como se o Brasil fosse um estado soberano que emitisse a própria moeda para poder viabilizar esse tipo de construção. Não se viabiliza porque não é interessante. Acabou. Simples e objetivamente. Não é interessante, porque construtora e todos os bancos e todo esse processo estão ali metendo aquele lobbyzinho gostoso para evitar com que isso aconteça. E tem um elemento que é, gente, não acreditem em Jones Manuel. Quando acabar essa live, vão no Marco Zero Conteúdo. Inclusive, Marco Zero, vamos organizar uma entrevistazinha? Vamos conversar? Gosto tanto de vocês. Vão no Marco Zero Conteúdo e botem lá, Plano Diretor de Recife. O que é que vocês vão ver? O João Campos, no começo do ano, aprovou a toque de caixa, sem nenhum debate, empurrando goela abaixo da sociedade. O plano diretor, o que é o plano diretor? É basicamente uma política pública que vai nortear qual vai ser o crescimento da cidade, qual vai ser a política urbana da cidade nos próximos anos. Pois bem, plano diretor aprovado pelo PSB é um copia e cola do plano diretor de Salvador, aprovado pelo DEM de ACM Neto. Senhor.